Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre figuras de linguagem. Vocês se lembram das figuras de linguagem? Provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de estudar metáfora, metonímia, catacrese. Hoje a gente vai discutir um pouquinho com mais exemplos para vocês também se lembrarem bem o que é a antítese e o paradoxo. Então, eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano. Agradeço imensamente a participação de vocês, quero parabenizá-los por estarem aí assistindo as nossas videoaulas, que são preparadas com muito carinho. Espero que possam aprender, vamos retomar aí esse conteúdo de figuras de linguagem e nos apropriar realmente aí da definição de algumas figuras de linguagem. No caso da nossa aula de hoje, antítese e paradoxo. Então, vamos começar? Observem aqui quais são os nossos objetivos. Nós faremos a leitura de uma estrofe, de um poema, vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, compreender, tentar compreender as figuras de linguagem antítese e paradoxo. Não é difícil, vamos ver aqui então a partir da leitura de um poema, Então, você já leu poemas do poeta Patativa do Assaré? Essa é a nossa pergunta engajadora, O nome dele, Patativa do Assaré, parece um nome comum? Então, provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de várias poesias ao longo da vida estudantil de vocês e vocês já perceberam que as poesias são constituídas de versos e estrofes. Cada linha num poema nós chamamos de verso e cada conjunto de versos, estrofes. Também perceberam que existe ali a presença de rimas, de metrificação, ou seja, cada verso é constituído por uma métrica. Muitas vezes a gente tem versos com 10 sílabas métricas, versos decassilábicos, versos com 6 sílabas métricas, que são os hexassilábicos. Temos ali toda uma estrutura que compõe a poesia para que possamos considerar um texto poético. E a gente vai ver também que ao longo das poesias nós temos frequentemente a presença das figuras de linguagem, que aí é uma forma de tornar a poesia mais expressiva, A forma que o eu lírico do poema tem para manifestar sentimentos. Lembrando que o eu lírico é essa manifestação da subjetividade, das impressões sensoriais, das percepções e dos sentimentos do poeta. Então, a manifestação desses sentimentos numa poesia nós chamamos de eu lírico, certo? E Patativa do Assaré não é um nome muito comum, Vocês provavelmente, se tiveram a oportunidade de ler uma poesia dele, devem se lembrar. Então, vamos conhecer aqui um fragmento de uma poesia dele para a gente poder analisar aí antítese e paradoxo. Então, o Patativa do Assaré nasceu em 1909, faleceu em 2002, O seu nome era Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em Assaré, um município no sul do Ceará. Foi poeta e repentista, e seu apelido Patativa veio da beleza de suas poesias, comparadas ao canto da ave de mesmo nome. Em 1956, publicou seu primeiro livro, intitulado Inspiração Nordestina. Então, a gente trouxe para vocês a estrofe do poema que se chama Menino de Rua, que começa assim: Teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, pobreza e cruéis privações. E enquanto estas dores tu vives pensando, vão ricos roubando milhões e milhões. Então, para a primeira atividade, a gente retoma aqui o fragmento da estrofe, onde diz: teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, pobreza e cruéis privações. E enquanto estas dores tu vives pensando, vão ricos roubando milhões e milhões. Então percebam aqui que a gente tem a presença das rimas, As rimas constituem-se de palavras que terminam com os mesmos elementos fonéticos, o mesmo som. E aí a gente consegue perceber em tristeza, que termina com eza, e pobreza, São dois substantivos aqui que têm os mesmos elementos sonoros no final e constituem uma rima. Temos aqui uma rima paralela, tristeza e pobreza. Privações rima com milhões. E aí a gente tem uma rima que a gente chama de interpolada, porque privações está lá mais na parte de cima do poema. Daqui a pouco a gente vem com as palavras finais dos versos
pensando e roubando, né, que fazem ali a rima no meio, e no último verso, milhões. Temos aqui, então, nesses 4 versos finais dessa estrofe, o que a gente chama de rimas interpoladas, certo? E aí vocês percebam também que pensando e roubando, né, são 2 verbos no gerúndio que terminam em ando, né, fazendo ali uma harmonia sonora, uma certa musicalidade que atribui ritmo e rimas nessa poesia. E o que a gente quer que vocês pensem a partir disso? Antes da gente ir para o enunciado da nossa questão, só vamos analisar a palavra privações. Né? Vejam que as privações se referem à falta de alimentos, à falta de uma alimentação saudável, né? Muitas vezes a falta dos cuidados até de higiene, né? Devido à pobreza das crianças que vivem em condição de moradores de rua, né? Apesar que a gente já avançou muito aí na questão dos direitos humanos, hoje a gente tem as instituições de acolhimento que acolhem crianças moradoras de rua. Então, de acordo com a nossa legislação nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não é para ter criança moradora de rua, né? É para o Estado, para os municípios se organizarem e protegerem e cuidarem dessas crianças em instituições com profissionais pagos para prestar esse atendimento, né? Mas ainda assim a gente sabe que existe muita miséria no nosso país e muitas privações. Então, privações é uma palavra que se refere aí à falta de sustentabilidade, né? À falta de insumos básicos necessários para um desenvolvimento humano saudável. E aí vamos analisar agora o enunciado da nossa questão. Então, nos versos, vão ricos roubando milhões e milhões, a quem o eu lírico possivelmente faz referência e responsabiliza, né? Então, uma pergunta que exige de vocês uma reflexão um pouquinho maior. Eu vou deixar vocês pensar aí e elaborar umas 2 ou 3 frases para dar conta de responder a essa questão. Mãos à obra.
Retornando então, pessoal, aqui a gente tem uma sugestão de resposta para vocês, né? Embora às vezes as palavras não sejam as mesmas, provavelmente não serão, mas se vocês responderam algo que tenha o mesmo sentido do que nós estamos apresentando como sugestão de resposta, com certeza acertaram, estão de parabéns, né? Então o importante é sempre tentar resolver o exercício antes da correção, para na correção só verificar se acertou, se não acertou é o momento de aprendizado, né? Esse processo de errar, ele faz parte dessa aquisição dos saberes. Então, o importante é estar sempre tentando fazer, que no momento das correções vocês com certeza vão se apropriar dos conceitos, das definições, dos aprendizados que nós propomos. Então, vamos ver aqui como que ficou a nossa sugestão. Então, vejam, a pergunta era, nos versos, vão ricos roubando milhões e milhões, a quem o eu lírico possivelmente faz referência e responsabiliza. Percebam que os versos são uma citação, né? Foram extraídos da estrofe do poema do Patativa do Assaré, então eles estão entre aspas. Essas aspas simbolizam ali que se tratam de uma frase, no caso de um verso que foi extraído, né, de um outro texto. E temos a separação por barra ali, né, uma barra no meio após a palavra roubando, que separa os versos, né? Então, quando queremos fazer a separação de versos, por se tratar de uma poesia, nós devemos utilizar a barra. E aí, o eu lírico possivelmente faz referência a pessoas que enriquecem usando como meio a desonestidade e a corrupção, que contribuem para a existência de pessoas em situação de miséria e pobreza, né? Então, essa é a nossa sugestão de resposta para vocês. Ok? Vamos relembrar aqui o que são figuras de linguagem. Então, são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Vamos analisar duas delas, a antítese e o paradoxo, né? Então, as figuras de linguagem são aquelas expressões, aquelas palavras utilizadas dentro de um texto. No nosso caso, a gente está analisando um texto poético, para transmitir sensibilizar melhor o leitor, transmitir uma emoção maior para o leitor, né? Então é aquela linguagem que a gente utiliza no sentido conotativo, né? Por quê? Porque a palavra ela não está no sentido literal, ipsis e literis ali, ela adquire um significado diferente do que seria uma definição buscada, por exemplo, no dicionário, né? Por isso que a gente diz que é uma linguagem no sentido conotativo e não denotativo. O sentido denotativo seria o sentido real da palavra, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, João tropeçou na pedra e caiu, estamos no sentido denotativo. A pedra tem o sentido real ali, provavelmente, possivelmente, na realidade, ele tropeçou numa pedra e caiu. Agora, quando a gente vai analisar um poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, a pedra aí já adquire um sentido conotativo. Por quê? Porque a pedra vai se referir aos diversos problemas da nossa existência que temos que enfrentá-los no dia a dia, né? Então ele diz, tinha uma pedra no meio do caminho, mas essa pedra significa outra coisa, né? Não está ali exatamente a pedra no seu sentido literal, mas são as dificuldades, os problemas que todos nós seres humanos temos que adquirir aí uma resiliência para enfrentar, né, sabendo que todos os problemas são efêmeros, eles passam, né, eles são passageiros. Então foi nesse sentido que o Drummond, né, usou a palavra pedra, no sentido conotativo, certo? Então as figuras de linguagem expressam esse sentido conotativo e vamos ver aqui a antítese e o paradoxo com mais detalhes. Então, para a atividade 2, nós trouxemos de novo o fragmento do poema que estamos analisando, né, na parte que ele diz: teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, pobreza e cruéis privações. E enquanto estas dores tu vives pensando, vão ricos roubando milhões e milhões. Que efeito de sentido produz o uso das palavras miséria, pobreza e ricos na mesma estrofe? Então, mais um tempinho aí para vocês analisarem e elaborarem 2, 3 frases para dar conta de responder a nossa segunda atividade. Vamos lá, vamos à hora.
Vamos retomar, pessoal? Então, observem aqui. A nossa sugestão de resposta ficou assim. Então, a pergunta era: que efeito de sentido produz o uso das palavras miséria, pobreza e ricos na mesma estrofe? Então, o efeito de ideias contrárias. Miséria, pobreza versus ricos, riqueza. Então, essas ideias contrárias é que constituem aí o que nós chamamos de antítese, certo? Então, antíteses são palavras ou expressões de sentido contrário na mesma frase ou estrofe, ou no mesmo verso. Exemplo, a gente acabou de ver, miséria, pobreza e ricos, são um contraste aí. Para a atividade 3, a gente vai perguntar para vocês se há alguma contradição aparente nessa estrofe, Então agora a gente quer que vocês analisem assim de uma forma mais ampla quais são as situações ali contraditórias presentes nessa estrofe. De que forma que vocês percebem aí que existe uma contradição, alguma coisa que não está batendo? Um tempinho para vocês fazerem a terceira atividade. Retomando então, pessoal, a nossa sugestão para a terceira atividade, a nossa sugestão de resposta, ficou assim, olha, então existe ali uma contradição, essa contradição aparente é a ideia de alguns em uma situação de extrema pobreza, enquanto os ricos estão roubando milhões, Então, se vocês responderam algo semelhante,
né? Existe uma contradição em você pensar, se a pessoa já é rica, por que ela sente a necessidade de roubar milhões, né? De fazer desvio de verba, de fazer corrupção no nosso país, né? Então existe aí no mínimo uma situação paradoxal, é um paradoxo isso, né? Não é de se esperar que as pessoas fizessem isso, por isso que existe essa ideia contraditória, essa contradição. Se responderam algo semelhante, mostraram que entenderam o que é um paradoxo. Parabéns, certo? Então, o paradoxo é uma aparente falta de nexo ou de lógica, uma contradição. Exemplo, enquanto muitos estão na miséria, os ricos estão roubando milhões, né? Existe aí uma situação totalmente paradoxal. Então, ao longo dessa aula, nós tivemos a oportunidade de estudar com mais aprofundamento, digamos assim, a antítese e o paradoxo. Fizemos a revisão de figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.